Olá, meus caros. Eu estou neste vídeo tratando do crime de falsificação de produtos alimentícios, previsto no artigo 272 do Código Penal. O objeto da proteção jurídica do crime do artigo 272 é a incolumidade pública, que nada mais é do que a segurança coletiva, né? E neste caso, particularmente deste crime, especialmente contra os riscos que possam ser decorrentes de produtos alimentícios prejudiciais à saúde ou que tenham o seu valor nutricional reduzido. Particularmente, entendemos que neste caso trata-se de um crime de perigo abstrato, ou seja, aquele tipo de crime em que a situação de perigo a potenciais consumidores ela é presumida pela própria lei, não havendo a necessidade de prova sobre a imposição de perigo concreto a determinada pessoa ou a determinado grupo de pessoas. Pensamos nós que aqui se trata realmente de um crime de perigo abstrato e a própria presunção decorrente da lei da situação de perigo é suficiente já para configurar o crime, desde que, claro, preenchidos todos os seus pressupostos tipológicos. A forma simples do delito, na sua tipicidade objetiva, ela traz 4 núcleos diferentes alternativos entre si, né? O núcleo corromper, adulterar, falsificar e alterar. Corromper significa estragar, significa deteriorar, tem exatamente este sentido. Adulterar quer dizer modificar algo para pior, reduzindo a qualidade daquele algo sobre o qual houve a modificação. Falsificar vai ter um sentido de produzir algo sem a sua autenticidade original, uma contrafação, como se costuma dizer. E alterar tem um sentido mais genérico de modificar de qualquer forma. Qualquer forma de modificação do produto vai gerar a sua alteração. Qual é o objeto desta corrupção, alteração, falsificação ou adulteração erigida da nuclearidade do tipo? Podem ser substâncias ou produtos alimentícios, quer dizer, que sejam produtos ou substâncias destinados à alimentação, à satisfação das necessidades nutricionais das pessoas. E aí o parágrafo 1º do artigo 272 também insere bebidas, com ou sem teor alcoólico. Quer dizer, líquidos, de uma forma geral, líquidos destinados ao consumo pelas pessoas. Com que efeito teremos aí a decorrência de que efeito no caso dessa corrupção, adulteração, falsificação ou alteração do produto alimentício ou da bebida? Tornando ele, então, o efeito será torná-lo nocivo à saúde, quer dizer, prejudicial à saúde de quem consuma o produto, ou reduzir-lhe o valor nutritivo, quer dizer, mesmo sem torná-lo prejudicial à saúde propriamente dito, mas retirando o seu valor nutricional. Então, esta é a forma simples do delito do artigo 272 do Código Penal, que genericamente eu estou chamando aqui de falsificação de produtos alimentícios, mas na verdade não envolve apenas a falsificação, envolve também outras formas de fraude, né? Como a corrupção desse produto, a adulteração, a falsificação em si, ou a alteração de qualquer modo, seja de uma substância alimentícia, um produto alimentício, seja de uma bebida, de forma a torná-lo nocivo à saúde ou de forma a retirar-lhe o seu valor nutritivo. Essa é, digamos assim, a tipologia básica do delito do artigo 272
do Código Penal brasileiro. As penas previstas são de 4 a 8 anos de reclusão e também, de forma acumulativa, pena de multa. Nesse artigo nós temos, meus amigos, uma curiosidade tipológica que foge da nossa tradicional normalidade. É que o parágrafo 1º-A, por algum equívoco do legislador, né, quando introduziu, através da Lei 9677, lá em 1998, o parágrafo 1º-A ficou topologicamente colocado antes do parágrafo 1º. Então nós temos o caput do artigo, na sequência o parágrafo 1º-A e depois o parágrafo 1º. Isso é no mínimo curioso, mas revela aí um certo equívoco do legislador nessa questão da ordem dos parágrafos dentro daquilo que é normal, porque o normal é primeiro nós temos o parágrafo puro, no caso o parágrafo 1º, e depois acrescentarmos a letra A para podermos diferenciar um do outro, especialmente para não precisar depois, quando há essas introduções intermediárias entre artigos ou entre parágrafos, para não precisar se proceder toda uma renumeração dos subsequentes, o legislador brasileiro tem utilizado então a técnica de colocar o mesmo número e o hífenzinho A, B, C, etc., para fazer essa introdução sem a necessidade de renumeração dos posteriores. Facilita bastante, mas neste caso teve este equívoco tipológico porque colocaram então o parágrafo 1º-A antes do parágrafo 1º. No parágrafo 1º-A, nós vamos ter ali a previsão de algumas condutas equiparadas ao caput. Então, em relação à substância alimentícia ou produto falsificado, então são equiparadas também as condutas de fabricar, que quer dizer o quê? Manufaturar, produzir em escala fabril, vender, que tem o sentido de alienar onerosamente, expor à venda, quer dizer, deixar em exposição para a venda a qualquer pessoa interessada, importar, que tem o sentido de trazer para o território nacional, ter em depósito para vender, que quer dizer armazenar, guardar com o propósito de venda, distribuir de qualquer forma, que significa entregar, repassar a qualquer título, ou entregar a consumo, quer dizer, dar para ser consumido por alguém, gratuita ou onerosamente, tanto faz. Todas estas condutas em relação à substância alimentícia ou ao produto alimentício falsificado, elas vão ter uma equiparação ao caput, então vão gerar exatamente as mesmas penas lá mencionadas, quais sejam, para repetir, 4 anos a 8 anos de reclusão e também pena de multa. Dando sequência, eu falo agora sobre a tipicidade subjetiva, que no crime do artigo 272, em regra, requer apenas dolo genérico, né? Não há necessidade que este ato de corrupção, de falsificação, de adulteração, alteração do produto alimentício ou da bebida, né, ele tenha qualquer propósito específico. Basta pura e simplesmente a vontade do agente de realizar qualquer dessas condutas, independentemente de qual seja o objetivo nela contido. Agora, nós temos 2 exceções em que nós vamos precisar de dolo específico, que estão situadas, essas 2 exceções, no parágrafo 1º-A, quando nós temos o núcleo expor, né, e esse expor é somente com o propósito de venda, é expor à venda, deixar em exposição com o propósito específico de vender, então dolo específico de vender, nesse ato de expor, e também o ato de ter em depósito, né, que é armazenar, mas também ter em depósito com o propósito específico de fazer esse armazenamento com vistas a uma venda posterior do produto. Então, nestes 2 casos, do expor e do ter em depósito, no sentido de armazenar para vender depois, nesses 2 casos,
precisamos de dolo específico porque o propósito específico do agente tem que ser o de vender aquela mercadoria. Quem são os sujeitos envolvidos no crime? O sujeito ativo, qualquer pessoa, porque a rigor qualquer pessoa tem o potencial de praticar qualquer das condutas previstas no tipo. E os sujeitos passivos, o sujeito primário é a coletividade, porque se trata de um crime contra a incolumidade pública, e justamente a incolumidade pública significa a segurança da coletividade, a segurança da sociedade. Então a coletividade, ela é sempre o sujeito passivo, a vítima primária do crime. Mas secundariamente nós ainda também podemos ter como vítima alguém que sofra algum dano em sua saúde ou mesmo na sua vida em razão da falsificação à vida. Certo? Então esses são os sujeitos do crime. Sujeito ativo, qualquer pessoa, sujeito passivo primário, a coletividade, e sujeito passivo secundário, qualquer pessoa que sofra algum dano em decorrência da falsificação do produto alimentício. O momento consumativo do crime se dá quando ele se torna nocivo à saúde ou quando ele tem reduzido o seu valor nutricional. É exatamente neste momento em que nós vamos considerar consumado o crime do artigo 272 do Código Penal. E diante disso, é possível nós falarmos em tentativa de falsificação ou outras formas de fraude de produtos alimentícios ou de bebidas? É possível desde que seja claro na forma plurissubsistente do crime, né? Quando este crime ele é praticado em etapas sequenciadas, que o sujeito começa a praticá-lo a partir de uma determinada etapa, mas não consegue concluí-lo exatamente no mesmo momento, que o final da execução se dá de forma estendida, um pouco mais adiante no tempo. Então, se no meio desse curso ele for interceptado, depois de ter iniciado o ato de falsificar, mas sem ainda ter de fato conseguido alcançar o seu objetivo de concluir a falsificação, tornando o produto nocivo à saúde ou reduzindo o seu valor nutricional, se nesse meio tempo houver algum tipo de interceptação, podemos falar sim em crime de forma tentada, né? Se for uma prática unissubsistente, que é aquela de ação única, de etapa única, nesta não vai caber tentativa, porque o sujeito faz aquilo naquele momento, naquela ação única, e conclui e está consumado, ou ele não faz e daí não temos conduta capaz de gerar tipicidade. Depois nós vamos ter uma forma majorada, dentro desse contexto da forma dolosa, nós temos uma forma dolosa majorada em primeiro grau, que vai nascer da remissão que o artigo 285 do Código Penal faz ao artigo 258. Por que o 285? Porque ele está ao final do capítulo em que se insere o artigo 272. Então, aquelas majorantes, aquela remissão contida no artigo 285, que manda aplicar as hipóteses do 258, elas também se aplicam ao artigo 272 por estar inserido no mesmo capítulo do 285. E qual é a majorante de primeiro grau? Se o crime de fraude, né, do produto alimentício, ele gerar em alguém que consuma esse produto falsificado, corrompido, etc., se alguém sofrer lesão corporal de natureza grave, que são aquelas lesões corporais que são relacionadas tanto no parágrafo 1º quanto no parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal. Então, se alguém consumir este produto falsificado, este produto alimentício falsificado, corrompido, adulterado ou alterado, e por conta desse consumo sofrer uma lesão corporal de natureza grave, o autor da fraude no produto alimentício terá contra si uma majoração de 1/2 da pena, que está exatamente na primeira parte do artigo 258, que é aplicável ao caso pela remissão, como eu disse, contida no artigo 285.
Depois nós vamos ter uma forma dolosa majorada em segundo grau, por conta dos mesmos motivos da remissão do 285 ao 258, que é se do crime resultar a morte de alguém. Neste caso, então, aplica-se a pena em dobro, conforme é o comando lá do artigo 258 do Código Penal. Repito, aplicável ao caso do 272 por conta da remissão existente no artigo 285. Falo agora, meus amigos, sobre a forma culposa do delito, né? O parágrafo 2º do artigo 282, ele prevê, então, a forma culposa do delito. Entendemos nós, particularmente, mas também existe respaldo doutrinário para isso, que a forma culposa ela só pode ocorrer nos núcleos corromper, adulterar ou alterar. Por quê? Porque pensamos nós, e temos aí respaldo de bons doutrinadores que também pensam da mesma forma, né, que não é possível no núcleo falsificar, nós pensarmos em falsificar dolosamente, porque o ato de falsificação em si, já no seu significado, né, no seu sentido básico, ele pressupõe necessariamente um propósito, uma intencionalidade de fraudar. Quer dizer, quem falsifica já traz em si a ideia de falsificação, a ideia de fraudar, uma dolosidade destinada à fraude. Então a ideia do núcleo falsificar com o conceito de culpa a nós parece um pouco incompatível, né? Essa é uma ressalva importante. Então ficaria mais ou menos assim, se o sujeito corromper, adulterar ou alterar culposamente o produto alimentício. Neste caso, então, o parágrafo 2º prevê a cominação de 1 a 2 anos de detenção e também pena de multa de forma cumulativa. Depois nós vamos ter a forma culposa majorada, que vai nascer da combinação do parágrafo 2º do 272 com o artigo 285, que por sua vez também ainda remete ao artigo 258, também no caso de culpa. Também para aquelas previsões lá do 258 que prevêem majorações em caso de culpa. Então, quando o resultado, no crime culposo, apenas no culposo eu estou falando agora, quando a hipótese de fraude em produto alimentício de forma culposa, 272, parágrafo 2º, resultar disso a lesão em alguém, alguma lesão em alguém que consuma esse produto fraudado, culposamente fraudado, e não precisa nem ser uma lesão grave, porque o 258 ele fala apenas em lesão, né? Terá então uma majoração de metade da pena. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, porque tem um detalhezinho tipológico aí bem preocupante. Mas prevê o 258, então, o acréscimo de metade da pena sobre aquela pena que está prevista ali no parágrafo 2º de 1 ano a 2 anos de detenção. Ou seja, é uma majorante de primeiro grau, porque é uma forma majorada. Na verdade, eu vou falar o porquê de ser de primeiro grau logo na sequência, né? Majoração de 1/2 da pena. E depois nós temos uma forma qualificada majorada, que eu costumo chamar, que nasce do 272, parágrafo 2º, combinado com o 285, que por sua vez continua remetendo para o 258 também na forma culposa. E aí prevê a hipótese do resultado morte, né? Então, por que eu chamo de forma qualificada majorada? Porque há uma alteração da pena cominada. O 258, na parte final, ele diz: se tem resultado morte, a pena é a do homicídio culposo. Então, a pena cominada já não é mais 1 ano a 2 anos de detenção, como no parágrafo 2º do 272, e passa a ser a mesma do homicídio culposo, qual seja 1 a 3 anos de detenção. E também é majorado porque sobre essa nova cominação de 1 a 3 anos de detenção, a mesma do homicídio culposo, nós ainda teremos o acréscimo na terceira fase da dosimetria de mais 1/3. Então a alteração de pena combinada transforma
o resultado morte em uma forma qualificada, e sobre ele sendo acrescentado mais um terço, temos aí uma majoração. Por isso que eu costumo chamar essa combinação com a parte final do artigo 258, ali, relativa ao resultado morte, nos casos de culpa, como forma qualificada majorada, porque prevê uma qualificadora na medida em que altera a pena cominada e também uma majoração na medida em que manda acrescentar sobre essa nova cominação mais um terço de pena. Aí nós falamos agora sobre a questão relacionada exatamente a uma inadequação tipológica que vai dizer respeito àquela combinação da forma culposa com o 258, pela remissão contida no 285, com o artigo 285, quando o resultado é lesão. E por que disso, pessoal? Por conta da parte final do artigo 258, né, naquela remissão havida pelo 285, temos a seguinte situação. A pena mínima aplicável à majoração por lesão corporal, na forma culposa, passa a ser de 1 ano e 6 meses. Por quê? Porque eu tenho 1 ano, que é a mínima do parágrafo 2º do 272, mais 1 meio do resultado lesão lá do 258, que é aplicável por conta da remissão contínua no 285. Então, 1 ano mais 1 meio, eu vou ter uma pena aplicada de, no mínimo, 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, se eu tiver resultado lesão. Agora, se eu pegar a parte finalzinha do resultado morte, lá do 258, ele diz o seguinte, olha, aplica-se a pena do homicídio culposo mais 1 terço. O que significa dizer, então, que no resultado morte eu tenho de 1 a 3 anos no homicídio culposo, pena mínima 1 ano, mais 1 terço, isso gera 1 ano e 4 meses. E aí eu ficaria com uma incongruência, uma inadequação. Por quê? Porque a pena mínima para resultado lesão seria, a pena mínima aplicável para resultado lesão seria de 1 ano e 6 meses. 1 ano mais 1 meio. E para resultado morte seria 1 ano e 4 meses, menor que a do resultado lesão. Então eu acredito que aí nós temos sempre que fazer uma adequação para encontrarmos um caminho de proporcionalidade. Então eu particularmente tenho que, quando a infração ela resulta lesão no crime culposo, a fração aplicável é no máximo aquele 1 terço que já é aplicável para o resultado morte. E se nós quisermos realmente manter um nível de proporcionalidade, né, aí nem mesmo esse 1 terço que é aplicado para o resultado morte pode ser utilizado. Talvez devêssemos usar alguma coisa como 1/4 ou até 1/6 para mantermos daí uma relação adequada do ponto de vista da proporcionalidade entre a pena que é aplicável no caso da falsificação, da fraude culposa de produtos alimentícios com resultado lesão, 1 ano, a pena mínima, estou falando sempre da pena mínima, 1 ano mais 1 meio não dá. Então nós teríamos 1 ano mais 1/4 ou 1 ano mais 1/6 para a lesão e deixaríamos a previsão aquela de 1 ano mais 1 terço para o resultado morte, tentando com isso, estabelecendo para a lesão, o resultado lesão, uma fração menor, mantermos aí uma posição mais equilibrada em termos de proporcionalidade. E isso tudo está muito bem amarrado, bem anotado, pessoal, na sinopse que acompanha este vídeo. Está tudo bem explicado nela, de forma bem detalhada. Então eu aconselho a todos que queiram ficar com tudo isso muito bem claro, clicar em cima do link que manda para a sinopse e dar uma olhadinha no material escrito que também é postado. A ação penal, no caso do artigo 272, em todas as suas formas, ela é ação penal pública incondicionada. Então, havendo justa causa, o Ministério Público pode oferecer a denúncia e deflagrar a ação penal. E para finalizar, eu só queria falar uma questãozinha específica bem interessante também.
que parte da doutrina entende que há uma certa inconstitucionalidade no caput do artigo 272, relativa, portanto, àquela forma dolosa simples lá do caput, especialmente na sua parte final, quando fala em redução do valor nutricional do alimento ali, comparativamente com a questão da nocividade à saúde. Por quê? Porque entendem ali que isso fere também o princípio da proporcionalidade em face de as penas serem a mesma para dois resultados que, a rigor, são de nocividade, de gradações diferentes. Porque parte-se do pressuposto que algo nocivo à saúde é mais grave do que uma simples redução do valor nutricional. E a pena seria exatamente a mesma, no caso do caput, que fala dos dois resultados possíveis, a pena é exatamente a mesma do caput. Então, quem pensa dessa forma entende que fere o princípio da proporcionalidade, porque nós não poderíamos ter a geração da mesma pena, né, uma nocividade à saúde, e um resultado em tese, é menos grave, de apenas uma redução do valor nutricional do produto fraudado, mas sem que isso represente algo nocivo à saúde. Eu, particularmente, tenho uma posição um pouco diferente disso. Eu acho que essa questão ela não chega a ferir o princípio da proporcionalidade, porque a quantificação da pena, levando em consideração uma consequência mais grave ou menos grave, quer dizer, uma efetiva nocividade à saúde ou uma simples redução do valor nutricional, isso pode ser trabalhado no campo da aplicação da pena, especificamente nas consequências do fato, e nós sabemos que consequências do fato é uma das circunstâncias judiciais lá do artigo 59, que induzem o aplicador, o juiz, ao cálculo da pena base. Então, crimes de consequências mais graves pode-se justificar uma pena base mais alta. Crimes de consequências menos graves, uma pena base menor, mais no mínimo legal, mais próximo do mínimo. Então, me parece que essa questão de haver dois resultados possíveis no mesmo tipo, com, pelo menos em tese, gradações de importância diferente, você teria como resolver isso na fixação da pena base, especificamente na circunstância judicial, consequências do crime, e aí fazer o ajuste quantitativo necessário para uma e para outra situação, de forma a preservar a proporcionalidade devida, certo? Essa é uma posição pessoal e, por conta disso, eu não me filio ao entendimento de que exista realmente aí alguma inconstitucionalidade nesta simbiose de resultados no caput entre a redução do valor nutricional e a nocividade da saúde, porque, havendo um ou havendo outro, o juiz, como eu disse, pode fazer a valoração no campo das consequências, que é uma das circunstâncias judiciais a serem consideradas para o cálculo da pena base. Certo, meus caros? Então, um grande abraço a todos, finalizo por aqui e até o nosso próximo vídeo.